Carioca das semifinais já aconteceu, foi ontem, deu o Flamengo para cima do Vasco. E a gente tem muito que conversar aqui, sobre os dois, né? Claro, sobre Vasco e Flamengo. O Flamengo... Não sei. Mas a vantagem aumentou de uma maneira aumentou, de uma maneira resultadista. Poderia empatar as duas, agora pode até perder por um gol do Vasco na próxima. Pode até perder por um gol do Vasco na próxima, quer dizer, avançou mais a possibilidade de classificação do Flamengo e até vendo como jogou o Vasco também, aquilo que a gente imaginava, a gente sabe o quanto o Flamengo é favorito. Mas o Paulo Souza falou sobre retranca. Vai lá. Um adversário que procura defender e procura... contra-atacar, procurar encontrar situações nas bolas paradas também de poder criar dificuldades à nossa equipa, e foi mais ou menos o que foi acontecendo durante o jogo. Numa segunda parte, o nosso adversário, após sofrer golo, procurou com algumas substituições ter um pouco mais de velocidade e muito mais procura de pressão, ou seja, arriscando ligeiramente a nível individual de uma pressão mais rápida na nossa primeira linha de construção. Por vezes jogámos demasiado para trás, onde nós temos que superar essa mesma pressão, temos capacidade para o poder fazer, algo que temos que ir melhorando também, sobretudo nos últimos minutos do jogo, onde podemos ter maior controle, porque quando equipas arriscam, como eles arriscaram ligeiramente a nível individual, saindo essa pressão, vamos encontrar mais espaços para poder dar velocidade ao nosso jogo, para encontrarmos soluções de finalização. Então, muito bem, ó. Olha só os números do jogo. Os números são irrefutáveis, como diria aquele amigo nosso, William. Lê aí, ô Prates, por favor, lê a tela. Eu não consigo, ter miopia. Sério? William. Você não está enxergando lá? Eu enxergo de uma maneira bem, assim, embaraçosa. A maneira que eu estou enxergando agora, não sei se o fã de esporte tem muito interesse por isso, mas será que você me deu a chance? A maneira que eu enxergo agora não é uma maneira tão clara, tão limpa, entendeu, William? Entendi. Então eu confio na sua percepção e no seu globo ocular. Então tá bom, passar os números. que também já não é dos melhores, mas tudo bem. O Vasco não chutou no primeiro tempo. Desarmou 7 vezes. Cruzamentos, 3. Nenhum certo. Quer dizer, o Vasco praticamente não existiu no primeiro tempo, né? O Flamengo deu 6 chutes, 3 certos. Inclusive, um deles foi o gol de pênalti do Gabigol. E desarmou 5 vezes. No segundo tempo, o Vasco chutou mais do que o Flamengo. Sabe quantos chutes certos deu o Flamengo no segundo tempo? Quantos? Você tá lendo ali a tela? Você consegue enxergar aquilo ali? Você tá enxergando? Não, certos. Não. Chutes certos do Flamengo no segundo tempo. Você embaixo. 4. Não. Tá ruim, hein? Chutes certos. Certos. Fala de novo. Fala que tempo você quer saber. Olha ali, olha ali. Zero. 15 chutes à final. 15 chutes ao gol. Aqui atrás de você tá melhor pra você enxergar. Zero. Do Flamengo. Do você não estava enxergando porque você não estava querendo acreditar, né? É que eu troquei a ordem do mando. Eu troquei a ordem do mando de campo. Pra mim, o Flamengo veio na primeira coluna, o Vasco na segunda. Depois que eu me liguei que é o Vasco na primeira e o Flamengo na segunda. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta pra testar o seu globo ocular. Vamos lá. Quantos cruzamentos certos deu o Flamengo no segundo tempo? Cruzamentos certos. Isso. Deixa eu ver ali, espera aí. Quantos cruzamentos certos? Cruzamentos certos... 0. Você hesita, não é que você não enxerga bem, é que você fala, não é possível que eu tô enxergando. O Flamengo não deu um chute certo. Faz uma pergunta de algum fundamento aí, vamos ver se tô enxergando bem mesmo. Inclusive o Marinho teve um pra fazer o gol e chutou pra fora. Pelo amor de Deus. Dentro da área. Já impedido, né? Mas foi. Aí foi o último. Tava impedido? Apagou, saiu de lá. Desarme, 5-8. Desarmou mais o Flamengo. Abel Neto, você que está aí com papéis, aí, várias anotações, do melhor estilo Cícero Melo. Você que enxerga. Você que enxerga bem. Você está enxergando bem, Abel. Enxergou bem o jogo, você viu. Um óculos bonito desse. Realmente, os números mostraram bem ali o que foi o primeiro tempo. Ataque contra a defesa. Só o Flamengo com a bola, só o Flamengo tentando. E o Vasco se defendendo até bem, né? E levou aquele gol no final de pênalti. Mas no segundo tempo, eu tava olhando o meu papelzinho com as minhas anotações, porque quando termina o jogo, o Felipe Luiz dá uma entrevista ali no gramado. Eu anotei aqui no meu papelzinho uma frase que ele falou. Ele falou, primeiro tempo foi controlado, etc e tal. No segundo tempo, com as mudanças e com a vantagem, arriscamos menos e jogamos menos. O Felipe Luiz, para mim, aqui resumiu. Porque no segundo tempo o jogo mudou, o Vasco acabou com aquela timidez ou aquela vontade só de se defender e resolveu sair um pouquinho. Precisava sair, estava perdendo de 1-0. E o Flamengo realmente
entraram Marinho, Lázaro, João Gomes. E o Flamengo parecia, não sei, me deu a impressão, 1-0 tá bom, jogamos por 2 resultados iguais, ou seja, o Flamengo pode perder por 1 gol o jogo da volta. E ele parou. Primeiro tempo ele teve muita dificuldade para entrar na defesa fechadíssima do Vasco. Exatamente. Conseguiu o gol no pênalti. E no segundo tempo, o Felipe Luiz falou, com a vantagem, mudanças e tal. Repete a frase do Felipe Luiz, por favor. Repete a frase do Felipe Luiz. Tenho que olhar meu papelzinho aqui. Vai lá no papelzinho. Mas tá enxergando bem, Abel? Repete de novo a frase do Felipe Luiz. Para ler, eu tenho que tirar os óculos. Não tem problema. É o meu, eu já preciso de perto. Às vezes é melhor, O óculos é pra e óculos longe. que atrapalha, você sabe disso, né, Abel? É uma dificuldade. Felipe Luiz, primeiro tempo foi mais controlado, dominamos. No segundo tempo, com as mudanças e com a vantagem, arriscamos menos e jogamos menos. É isso que se espera do Flamengo, Caco? Você faz 1-0, aí no segundo tempo você tem vantagem, tá tudo bem. É isso que a gente espera desse Flamengo? Não, William, o que preocupa é que o Vasco encontrou o jeito de parar pelo menos o Flamengo. Verdade. O Flamengo faz um gol só de pênalti. O Vasco encontrou, não é o primeiro jogo, uma maneira de parar o Flamengo. E com o Gabriel Peck chegou a empatar um jogo, depois acabou perdendo. E dessa vez não conseguiu, por mais que tenha chutado bastante no segundo tempo. Se espera mais do Flamengo. O Everton Ribeiro foi um pouco mais centralizado. Eu não sei por que o De Arrascaeta não apareceu no jogo, uma coisa um pouco mais dele. O Flamengo tem que encontrar uma maneira de ter mais uma transição mais rápida, maior criatividade, aquilo que se viu no primeiro grande jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo. O Flamengo não está se encontrando no seu meio de campo para frente. Parece um time cansado, o Bruno Henrique não está conseguindo jogar como jogava, as alternativas de ataque não estão dando resultado em jogos como este. O que preocupa é isso, o Vasco encontrou um jeito de parar o Flamengo, só não sabe vencer porque não tem poder de fogo no ataque. Sorte do Flamengo que esse jeito é insuficiente. Já era, se fossem 2 empates, vamos supor que o Vasco amarrasse o Flamengo com 2-0-0. Estava morto do mesmo jeito para o campeonato. Agora que perdeu de 1, pior ainda que tem que fazer 2. Então, talvez por isso, o Flamengo tenha se acomodado aí na filosofia do Urso Balu, do Mogli, ali, necessário, somente o necessário. O que há de mais na conta do chá do que 1-0, um gol de pênalti via VAR. Foi o que o Flamengo conseguiu ontem. E pode parecer um paradoxo, mas proporcionalmente, quem ficou devendo mais foi o Flamengo. Exato. Porque o Flamengo tinha mais a dar. O Vasco, dentro da dele, claro, o torcedor vascaíno vai querer mais, vai querer tentar a bola vadia, vai querer mais ousadia. Mas isso que o torcedor do Vasco quer, desculpa, rapidinho, professor, isso que o torcedor do Vasco, você está dizendo que o torcedor quer, o Paulo Souza também quer, que o Vasco saia para cima e dê espaço para o Flamengo jogar. Aí o Flamengo deita. Aí é que tá. Por isso que eu te pergunto, o que o torcedor do Vasco pode exigir mais do Vasco num jogo contra o Flamengo? Porque aí acontece isso. Ontem no Linha de Passes, que foi o Jean... saiu. Foi o Jean Odd que falou isso ontem. Não, vou encarar o Flamengo de peito aberto aí, vamos lá. Tem um problema aí só, William. 6-0. Tem um problema aí. Não é que o Vasco tem de sair, tem de jogar de peito aberto, concordo com vocês. Mas essa maneira do Vasco jogar é uma maneira que é muito eficiente se você não sai atrás. Porque se você sai perdendo, você tem de mudar o jeito de jogar. Você está perdendo por 1-0. Tá. Então, assim, é uma maneira que, obviamente, o Zé Ricardo está pensando na parte defensiva, na marcação. Ele tem um time mais fraco do Flamengo. Só que passa uma impressão que, assim, olha, o Vasco não pode sair atrás. Se sair atrás, complicou. Sair atrás, esse time tem de mudar a maneira de jogar. Ele está acostumado, está preparado para mudar. Então, pro Vasco? Não, é tentar abrir uma... Sair para cima do Flamengo? Não, tentar um gol numa bola parada. Tentar abrir vantagem para ir reforçar. Para ter a bola parada, você tem que ir lá na frente. Então, não passava do meio campo. Essa maneira de jogar, não, eu acho que assim, é válido o que o Vasco está fazendo. Eu acho que é um Vasco real para o momento hoje. Era uma estratégia para o primeiro jogo. Então, porque se o Vasco sai com o 0-0 ontem, era um bom negócio, hein? Mas se a estratégia para o segundo jogo do Vasco já vale? Não, agora para o Então, o segundo vai ter que fazer 2 gols. O time está preparado para sair, para dar esse campo que o Abel falou, que o Paulo Souza quer, para que o Vasco dê para o Flamengo? Não sei se está preparado. Inclusive, acho que está? Não. Eu perguntaria na coletiva ao senhor Paulo Souza, falou, senhor Paulo Souza, se o senhor fosse técnico do Vasco, o senhor sairia para o jogo? Claro que não sairia para o jogo, só que agora dobrou a dificuldade. Eu fiz críticas ao trabalho específico naquele jogo do Zé Ricardo, no jogo, por exemplo, contra a Juazeirense, por exemplo, contra a Ferroviária. Eu acho que lá dava para ele fazer mais. Né? Dava para pelo menos não ficar tomando sufoco, esperar o mundo acabar em barranco. Contra a Ferroviária deu certo, contra a Juazeirense deu errado. Ali, eu cobro algo mais do Vasco.
Contra o Flamengo, ontem foi no limite. O Vasco tem que jogar assim, tem que torcer para, como no jogo anterior, uma bola comprida, uma individualidade do Peck saindo de lá de trás, chutando aquele chute maravilhoso, né? Um lampejo do Nenê, uma condição... Uma bola aérea, um escanteio, Nenê... O Raniel ser iluminado num lance como ele vem sendo em alguns jogos... Mas é pouco, o cobertor é curto, é isso que o Prates falou. Mas isso é bom quando você não toma o gol de cara. E aí quando você toma o gol de cara, você descobre o quê? Que o teu cobertor é curto. Você cobre a cabeça, falta o pé. Você cobre o pé, falta a cabeça. E a realidade do Vasco hoje está encaminhando para uma saída honrosa do campeonato. Vamos supor que o Vasco no segundo jogo consiga segurar o Flamengo no 0-0. Coisa que quase conseguiu ontem. É uma saída honrosa, mas não dá para pensar em muito mais do que isso. Quer a escalação do Vasco? Quero. Olha só o time do Vasco. Com todo o respeito, a história do Vasco, é bom sempre a gente frisar, é linda, maravilhosa, espetacular. Mas é um gigante adormecido. Mas vai se contentar com um pouco, pensando, por exemplo, em brigar por acesso à Série B? Aí a gente vai entrar numa outra discussão. A gente está falando de um clube, o Flamengo, que vai brigar por todos os títulos. Ok. De novo. Libertadores, é um dos favoritos. Campeonato Brasileiro, é um dos favoritos. Onde for, é um dos favoritos. Contra um time que, na história, está aqui com o Flamengo. Sim, um clube mas que hoje, a gente não sabe nem... A gente não pode garantir que o Vasco vai subir da Série B. A gente olha o time do Vasco e fala, será que sobe? Aí eu te dou a escalação. Aqui é o Vasco, ó. Thiago Rodrigues... Importante, pegou uma bola do... com todo respeito, você pega o torcedor em geral, o torcedor do Vasco conhece o time e tal, mas você pega o torcedor em geral, um monte de gente aqui precisa de crachá. De verdade, precisa de crachá. Vamos lá. Thiago Rodrigues, Léo Matos, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar. Zé Gabriel saiu, entrou Luiz Henrique. Juninho saiu, entrou Yuri Lara. O Everton saiu, entrou Figueiredo. Nenê saiu, tu não conhece, entrou o Vitinho. Gabriel Peck, que é um dos destaques aí do Vasco, saiu, entrou o Bruno Nazário. Obrigado, produção. E aí o Raniel, tá? Aí, tá aí o time do Vasco. Vou repetir. Mas o William... Thiago Rodrigues, Léo Matos, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar. Juninho e Zé Gabriel. Nenê, o Everton, Gabriel Peck e Raniel. Esse é o time do Vasco. Onde alguns desses jogadores aí, você pergunta para outros clubes e tal, cadê o crachá? Não sei quem é. É verdade. Desculpa, torcedor do Vasco, mas você sabe disso também. E você tá na expectativa aí da SAF para que as coisas melhorem. Mas, William... Aí você pega o Flamengo, que eu já te interrompi 200 vezes e vou passar a bola para você. Interrompi. Não, relaxa. Mas eu acho que é um certo conformismo em falar o seguinte, o time é fraco, então vamos jogar como time fraco. Eu acho que é um conformismo nisso. Por exemplo... O América superou o Barcelona, a gente pode usar como exemplo. Agora que eu vou falar. Mas o time do Vojvoda no Brasileiro, se a gente olhar essa escalação... Claro que eu tô falando assim, tô pegando um exemplo de algo que é muito específico, que nem todo mundo conseguiu fazer e muitos tentaram e não conseguiram. O Fortaleza do Vojvoda no papel, quando nós vimos o time para começar o Brasileiro, a gente falava o seguinte, esse time é fraco. Pikachu, no Vasco já não estava dando mais nada. Benevenuto saiu embaixo do Botafogo. Tô dando um exemplo, tá? Tudo bem. Ederson, Corinthians não quis, que não conseguiu jogar no Corinthians. Robson, passou por alguns lugares, também não conseguiu jogar. Crispim, faz tempo que não joga. Lucas Lima, o Palmeiras não tá querendo, tá emprestando. Virou um time. Virou um time. Eu acho que Fortaleza pegar o Flamengo e tomar de 4-0, qual é a repercussão? Não, eu entendo isso. Se o Vasco tomar uns 4-0 do Flamengo... Estou pensando além do Vasco e Flamengo. Estou pensando no Vasco que com jogadores que são limitados e com um time fraco, não pode se contentar em jogar como, eu sou um time fraco e ponto final. Eu só falo o seguinte, o elenco tem que ser reforçado? Claro que tem que ser. Tem de contratar jogadores melhores? Claro que tem. Vou perguntar de novo para o amigo Rafael Prates. Qual é a solução, então? Não, Abel, eu acho que contra o Flamengo... Contra o Flamengo? Contra o Flamengo, o Zé Ricardo fez o que muita gente faria, e eu faria também, possivelmente. Só que eu acho que pensando a médio e longo prazo, o que o Vasco apresenta é pouco, mesmo com um time fraco. Ele precisa se reforçar, eu acho. Você está pensando em Série B. A tua preocupação não é o jogo Flamengo, é a Série B, isso? Sim, é o ano, é a médio e longo prazo. Tudo bem. Aí ele vai ter que desenvolver, vai ter que contratar. Sim, também, óbvio. Não tem elenco, não adianta, já falei, treinador é treinador, não é milagreiro. Sim, concordo, plenamente. Então é o seguinte, no time do Vasco precisa contratar. Mas às vezes dá para fazer trabalho. O Botafogo no ano passado não montou nenhum esquadrão, o Botafogo subiu em silêncio. É assim, quando você não tem nomes, você tem que ter um time coeso, isso que você está cobrando. Isso leva tempo. O Botafogo no ano passado conseguiu essa liga. O Coritiba, que foi outro paciência, porque também você enfrenta, na Série B, você enfrenta clubes
que tem a mesma dificuldade, que tem uma série de limitações, por isso é Série B, senão seria Série A, é Série B. E aí a coisa meio que se equipara, você consegue, ou como o Botafogo conseguiu, A diferença é Série A. O Vasco hoje, gente, como é que ele encararia o Flamengo? Como encararia um Atlético Mineiro? Como encararia um Palmeiras? Do jeito como que encararia um Corinthians? Não é verdade? Do jeito que está tentando. O Fortaleza com o Vojvoda fez ótima campanha, mas levou algumas pancadas durante o campeonato. Claro que levou. Uma delas de 4-0 para o Ceará, por exemplo, e teve outras. Mas o Fortaleza fez o que quase nenhum faria. O que o Santos não faria, o que o Corinthians não faria, o que o Vasco não faria, o que o Fluminense não faria, que foi, levou pancada, mas a gente acha que o trabalho é bom. Nós apostamos nesse técnico, deixa ele continuar. A pressão também é diferente. Eu vou ouvir o Vasco troca de técnico toda hora. Isso é verdade. Daqui a pouco eu vou mandar o Zé Ricardo embora. E vem a SAF aí. Eu não sei também se permanece com o Zé Ricardo, porque os outros exemplos de SAF, Luxemburgo foi mandado embora e o Anderson Moreira também. Fala aí, Cacô, pra gente ouvir na sequência aí o Zé Ricardo. Não, é só rapidamente, a postura do time num jogo eliminatório é uma. E na Série B provavelmente dá para trabalhar melhor o time, por mais que tenha problemas de qualidade, sim, que tenha que contratar. É que no jogo eliminatório, contra o Flamengo, que é superior com o elenco que tem, não dá para fazer mais do que isso. Ficar fechado e tentar encontrar um gol. Porque se vai para cima, corre o risco de tomar uma goleada, ainda mais que o Flamengo tem a vantagem. Agora, no longo prazo, numa competição longa, dá para trabalhar o time de uma forma diferente. Não pode jogar todos os jogos desse jeito. Aí o Vasco está se apequenando para uma competição que ele busca uma vaga de novo para a Série A. Mas não está tendo futebol para isso, né? O Vasco não está pronto para a Série B. E precisa dar sossego para o técnico também. A ressurreição do Botafogo na Série B tem muito a ver com o sossego que deram para o Anderson. Alguém aqui aposta que o Zé Ricardo termina a Série B não aposto. Pelo Vasco? Não eu aposto o contrário, inclusive. Eu não aposto, não. Aliás, não sei se chega nem na metade, né? Então, no final do primeiro turno. Aliás, vamos ouvir o Zé Ricardo. Vamos lá. Zé? Deixa a gente chateado é o critério, né? Em 20 segundos no jogo passado foi decidido que não tinha que ir ao VAR. E agora a gente fica 3, 4 minutos parado para ir ao VAR. Parece uma força, né? Parece que fizeram uma força para ir para o VAR. E quando a gente vai falar com alguém da arbitragem, é interpretativo. É interpretativo. Então tudo é interpretativo, né? Tudo é interpretativo, né? Eles falam quando é posição, movimento natural, não é considerado pênalti. Se aquele movimento ali do Anderson Conceição subindo para disputar uma bola com a mão no prolongamento do corpo, abaixo do peito, não for natural, como que as pessoas querem que o Anderson Conceição suba com a mão para trás? Agora é para subir com a mão para trás. Aí esse lance aí é o seguinte, rapaz, você amarra, né, algema aqui, né, algema, a mãozinha para trás e pula, amigão, pula, para ver como é que faz. Esse lance depende da vontade de quem tá no vídeo. Pode ser pênalti no jogo, pode... Vontade? Porque vontade é o seguinte... é regra agora? A vontade tá na regra? Não, eu entendi o que você falou, eu acho que você tem razão, porque tem lance assim, em jogo, tem alguns jogos com lance assim, que não é chamado, o lance passa. Ontem foi chamado, no próximo jogo pode ser chamado também. E a gente não sabe o que vai acontecer. A vontade então, assim, é demais. O critério, tá na regra agora? O critério, às vezes passa a impressão que o critério é determinado por quem está apitando o jogo, ou está no vídeo. E a regra vem depois, se é que vem. Então, por exemplo, o Zé Ricardo, quando ele fala de critérios, ele tem razão. Talvez ele já viveu isso em outros jogos, que o vídeo não chamou, e seguiu. Ontem foi chamado e foi marcado pênalti. Olha, Prats, eu entendo que a arbitragem possa variar um pouco de acordo com a característica do jogo. Tipo, esse jogo aqui tem que amarelar desde o começo. Não entendo, não. Esse jogo aqui eu tenho que segurar mão em todo jogo. Não tô falando de mão, não. Tô falando de mão, não. Então vai lá. Tô falando de condução do jogo. Condução do jogo. E aí eu vou chegar onde você falou. Boa. Condução do jogo, né? Esse jogo aqui... Logo de cara tem que mostrar um amarelo aqui e tal, pra já impor, pra segurar onda. Controlar Esse jogo aqui eu vou controlar um pouquinho mais e tal. Entendo. Cada jogo é um jogo e tal. Tem jogo que é mata-mata, tem jogo que é mais tranquilo e tal. Isso eu entendo. Agora, é aí que eu quero chegar. Não é vontade. Mão é mão. Vontade é o critério de quem tá Eu sei. Já falamos isso várias vezes desde o ano... Aí não dá. Desde o ano passado ou retrasado. Porque esse negócio de pênalti com mão na bola... vem repercutindo há muito tempo. Eu tenho uma opinião que eu sei que é semelhante à do professor Celso Zelt, que está aqui ao meu lado. Eu preferia a regra antiga. Eu também. Se o árbitro interpreta, e a maioria das vezes é fácil você enxergar e interpretar. O cara teve a intenção de pôr a mão na bola, é pênalti. A bola bateu sem querer, como tem acontecido. Ontem foi sem querer. Não é pênalti. É isso. Antigamente era assim. Hoje em dia,
Eles resolveram que a bola bateu na mão é pênalti. E aí inventam um monte de sub-regras. Se tiver com não sei o quê, com o braço assim, com aumentou o ângulo. Aumentou o ângulo, fez isso, fez aquilo, que é um monte de coisa que eu acho assim, ridícula e difícil de entender. Só que em quase todos os jogos, a bola bateu na mão, é pênalti. Inclusive vimos no Campeonato Brasileiro o lance que o cara tava assim, pulou assim, a bola bateu, deram um pênalti. Então, toda bola na mão é pênalti? Toda bola na mão é pênalti. Dá pênalti sempre. Não fica assim, por exemplo, Flamengo e Botafogo outro dia. A gente vai mostrar. Uma vergonha. Pênalti a favor do Botafogo, não deram. Por que não deram? Qual é a diferença desse lance pro pênalti ontem? Se escondem na tal da interpretação. Qual é o critério? Eu quero entender qual é o critério para esse lance aí não ser marcado um pênalti a favor do Botafogo e ontem ser marcado um pênalti contra o Vasco. O critério é a falta. Qual é a diferença? É isso que irrita. Se tem uma nova regra, que a bola bateu na mão, é pênalti, então tem que dar sempre, ou então acaba com essa regra. O problema senão vira uma bagunça, esculhambação. É terem dado o primeiro desses... Ali começou. Pode perguntar para o seu pai, no tempo que ele jogava, se um lance como esse do Vasco aí, se alguém pedia pênalti. Claro que não. Seguia o jogo. Ninguém pedia, nem de um lado, nem do outro, porque se colocava na situação daquele que estava cabeceando, você percebia, se fosse eu nesse lance, será que eu estou querendo fazer pênalti? Claro que o cara não está querendo fazer pênalti. Porque é impossível o cara pular assim. Alguém consegue pular assim? Não é, pelo assim, amor de Deus. Com a mão grudada no corpo? Você não tem nem equilíbrio. Em nome de quê criaram essas coisas todas? Em nome de quê? De uma perfeição que a gente não vai alcançar. Era muito mais claro para todo mundo quando você percebia se o cara fazia o pênalti ou não. Não tinha essa questão de interpretação. Mudaram a intenção de quem comete ou não comete a falta para a interpretação do juiz. Aí virou um vale tudo. Aí o juiz se esconde na minha interpretação. Como sua interpretação? Isso aqui, né, é que nem uma prova de matemática, de física exata. Ou você errou, você acertou, não tem disso. Aí virou para a área de humanas. Né? Prova de filosofia, por exemplo. A coisa mais difícil do mundo é você tirar um 10 em filosofia, porque é tudo interpretação do professor. É filosofia. Né? Então aproximaram demais das humanas e jogaram fora as exatas, que até existiam no futebol nesse sentido. Esse tipo de lance aí ninguém pedia pênalti. Hoje todo mundo pede, por quê? Porque na quarta-feira deram, no domingo deram, então eu vou pedir também. Aí virou esse vale. Tem que dar sempre. O Caco acho que quer falar. O Caco chamou aí. Fala aí, Caco. Então, a credibilidade da arbitragem está na marca do pênalti por causa dessa questão do critério, né? Não tem critério. Porque uma hora, e antigamente realmente era melhor, né? É bola na mão, bateu por acaso, ou é mão na bola, teve a intenção? Isso complica. Agora, o Zé Ricardo tem razão. Tem que ter o critério. Só que o critério, no caso, não era a favor dele. A bola bateu na mão no jogo dele. Seria pênalti para o Flamengo, como em outros jogos também. Contra o Flamengo poderia ter tido pênalti, como a gente viu aí na imagem. Então, a arbitragem tá se complicando por não ter o critério. Isso é que é complicado. Apesar que essa parece que raspa na cabeça. E a outra, por exemplo, é direto na mão. Né? Exatamente. Isso não muda nada, o braço está aberto. Exatamente. E outra, você vai cabecear, gente, não precisa ser um teórico, ser um cara da física, não sei... Acadêmico, não precisa, para você entender que esse é o movimento. Qualquer pessoa colocar ali na área, jogar uma bola, vai no escanteio. Qual é o movimento que a pessoa vai fazer para cabecear? E bate na cabeça. O que gerou todas essas alíneas aí eram lances mais decisivos. Ele não está na linha do gol e a mão dele não está evitando um gol. Porque se fosse assim, aí você fala, não, se não tem a mão lá, a bola tinha entrado. Não é o que está acontecendo. Né? Então estão querendo ser mais realistas que o rei. Professor, eles não podem dar o lance de vez em quando. Em tal jogo eu vou dar esse pênalti. Em outro jogo, lance igual, não, esse não. Abriu Tem que dar sempre, senão vira bagunça. O problema foi abrir o precedente.